Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai assistir a esse podcast, mas eu tenho certeza de que vai te ajudar bastante se você gosta de gestão e de comunicação. Afinal, toda semana uma história interessante e hoje, especialmente, duas histórias muito interessantes de empreendedores do segmento de imóveis. Mas antes disso, eu sou o Wesley, sou o host desse podcast, juntamente com o Galo. Cumprimenta a turma aí, Galo. Conta Tudo qual bem? é a sua expectativa. Beleza, meu querido? Chique? Isso aí, ó, mais uma edição, podcast, Gestão que Fala, oportunidade que nós temos sempre de trocar ideia, falar de negócio, falar de gestão propriamente dita. E hoje com dois convidados especialíssimos, como já é uma tradição aqui desse podcast, que inclusive como patrocinador oficial a Vox Shoyu, que está na telinha, são ex-alunos da Vox, inclusive, alunos que já estiveram aqui treinando a comunicação. Apresentando eles para todos que estão nos acompanhando, antes da gente trazer as nossas falas de praxe também para o pessoal seguir, mas Bianca Glícia, arquiteta de interiores, especialista em interiores, está conosco aqui. Também hoje o nosso querido Eric, ele que é corretor, consultor, construtor, então 1001 utilidades, falando do setor de imóveis, falando desse setor que tem crescido bastante em nossa posse, certo, Wesley? Muito bem, dois especialistas de um segmento que o brasileiro adora, o segmento de imóveis, e que existe muito interesse e curiosidade sobre como construir com o menor custo, sobre como encontrar as melhores oportunidades de negócio. E por isso eu tenho certeza de que nós estamos muito bem servidos de convidados nessa área. Com certeza, cara. E para quem está acompanhando, já tem que se inscrever no canal, seguir no Instagram. Como é que é tudo isso? Você já tá craque nisso aí, né? Meu amigo, você tem que clicar no sininho para receber notificação toda semana, porque você sabe que toda semana vai ter conversa boa. Você vai passar aquele tempo com a gente e vai aprender a partir de histórias inspiradoras de pessoas que deram certo no segmento que se proporam a trabalhar. Então, clica no sininho, recebe notificação e se inscreve no canal para ter certeza de que tem toda semana vídeo novo. Além disso, se você tem alguma dúvida ou comentário, sugestão, escreve aí nos comentários para a gente. Para nós vai ser muito bom poder entender o que você pensa sobre o trabalho que nós começamos. E nós começamos esse trabalho com o objetivo de dar voz e vez aos alunos da Vox Shoyu. A maior escola de oratória da América Latina atrai pessoas interessantes e que desenvolvem aqui a capacidade de falar em público. Então o Gestão que Fala tem uma forte parceria. Até hoje todos os convidados são alunos ou ex-alunos da Vox. E se você quer aprender a falar bem, quer organizar melhor as ideias, ter capacidade de liderança, vender bem a sua ideia ou produto, você precisa conhecer a Vox Shoyu. É por isso que na descrição nós teremos o link para te apresentar como funciona a maior escola de oratória da América Latina aqui em Poços de Caldas. Sem mais delongas, sejam muito bem-vindos, pessoal. Bianca, obrigado. Eric Fuji. Obrigada. Bianca, começando por você, me conta um pouquinho sobre o que você faz da vida e sobre sua carreira, como as coisas começaram. Então, sou arquiteta, já formada há 9 anos. Até semana passada eu fui fazer as contas com uma amiga que formou comigo. Eu falei, meu Deus, 9 anos já se passaram. E hoje eu atuo muito em vários setores. Eu não posso nem especificar um setor, mas desde a parte de reformas em geral, desde pequenas reformas até reformas maiores, quadra poliesportiva, já fiz de tudo. E também na parte de vigilância sanitária, que é uma das minhas paixões, gosto demais da parte burocrática. Também faço muita regularização, projetos de construção, só não pego a execução de obra do zero ainda, mas a reforma em si, o que para o cliente muitas vezes é cansativo, é exaustivo, essa parte a gente resolve bem. Você tira a dor de cabeça do cliente? Tiro a dor de cabeça do cliente, resolvo tranquilamente, para não ter esse tipo de dor de cabeça. Que legal, é bem útil. E Eric, você tem uma história muito interessante também no segmento de construção civil. Sim. Hoje, qual que é a sua principal ocupação, as coisas que você faz hoje, os negócios que você conduz? Conta um pouquinho para nós, por favor. Wesley, hoje eu trabalho mais com vendas, é o que eu mais gosto de fazer, trabalhar com vendas, né? Então eu sou corretor de imóveis, trabalho desde 2012 e foi uma área que eu não busquei. Acabei caindo de paraquedas, minha mãe era corretora, acabou me induzindo a tirar o Cresce e eu acabei entrando na profissão. Também naturalmente. A gente trabalhou com vendas a vida toda. Então eu estava na veia trabalhar com vendas. E o setor de imóveis de Poços de Caldas é muito bom. Então a cidade também ajudou muito. A cidade é muito boa, turística. Então a venda em Poços de Caldas funciona muito. Além das vendas,
Eu também trabalho paralelo com construção, tem umas obras que eu toco com sócios, mas graças a Deus agora eu consegui que o sócio toque a obra e eu fique mais na venda. Então, achei uma turminha boa. Que legal. Então, a gente segue esses dois segmentos, tanto da construção quanto das vendas. Que bacana. Quer dizer, então, que vocês, em torno de 10 anos de experiência, um pouco mais, um pouco menos, no segmento de construção civil. Sim. E uma coisa que eu gostaria de entender, começando agora pelo Eric, antes de ser construtor civil, construtor da área civil e corretor de imóveis, o que você fazia? Como é que foi o percurso lá do início até chegar em 11 anos atrás, quando você começou nesse segmento? Bem, 2010... Tem história aí, hein? Eu acho que... Aí tem história, hein? Acho que a primeira hora nós já fizemos agora. Como eu conheço, eu sei que aí tem história, hein? Desculpa interromper, tá, Eric? Aí. O Galo conhece a história, né? Porque eu fiz o curso aqui, acabei contando um pouco da minha história no curso, né? Em 2010 eu decidi ir para o Japão. Fui trabalhar lá, como a maioria dos descendentes, trabalhar em linha de produção, fazer um dinheirinho. Ganhava muito mais lá do que aqui. E fiquei lá durante 10 anos. Então eu fui com 20 anos. Em 2010, final de 2010, eu voltei por conta de um problema de saúde da minha mãe. Então você foi no ano de 2000 e voltou em 2010. Isso, 2001 e voltei em 2010. Deu quase 10 anos certinho, né? Praticamente quase 10 anos. Ok. E foi muito bom esse período que eu tive lá. Nossa, aprendi muito. A cabeça da gente desenvolve. A disciplina japonesa, embora a gente tenha descendência, a gente é criado no Brasil. Mas quando você vai para lá, a disciplina, a cultura é outra. Você se engaja e você aprende muito. É muito interessante conhecer uma outra cultura, principalmente desses países mais desenvolvidos. Então, voltei meio forçado. Era para mim estar lá até hoje. Mas minha mãe ficou doente, acabei vindo com a minha esposa, acabei conhecendo a minha esposa no Japão, trouxe ela para Poços de Caldas. É um rolo. Minha esposa é do Paraná, foi pro Japão, me conheceu lá e veio para Minas. Tá aqui. Meu Deus. Você conheceu ela no Japão? Conheci ela no Japão. Caramba, eu não sabia. Conheci ela lá. E hoje ela ama Poços de Caldas. Né? Então ela abraçou essa fase da minha vida de morar aqui e trabalhar aqui, né? Que legal, cara. Parceira. Quer dizer, então, que você sai de Poços, ela sai do Paraná e vocês se conhecem do outro lado do mundo. Interessante, né, cara? E você vê que o vendedor é bom quando ele convence a mulher do outro lado do mundo a mudar para uma cidade que é a Do dura. outro lado voltar. do país, que tá no outro lado do mundo, vim pro outro lado do país. Rapaz, isso aí que é vendedor, viu, gente? Se você tá precisando aprender sobre vendas, presta atenção nesse bate-papo. E aí você veio pra Poços, velho. E aí vim para Poços, acabei cuidando da minha mãe durante um período aí de 1 ano e pouco, ela acabou falecendo por conta da leucemia, mas ela me deu esse start, né? Tiro cresce, é legal, talvez você comece a trabalhar, você goste. E foi eu falo pro Galo, a aula de oratória aqui me deu muita oportunidade de contar essa história. E essa fase da minha vida foi realmente um milagre de Deus. Tá? Eu consegui entrar nesse ramo e consegui conversar com as pessoas, porque o Japão é assim, você é tua máquina. Ele coloca uma máquina ali, uma máquina aqui, e você é uma terceira máquina que liga as duas. É só você a máquina. 12, 14, 16, 18 horas você não conversa. Né? Então, para você sair de uma realidade dessa e começar a vender imóvel, foi muito impactante para mim. Tanto que o primeiro imóvel, eu entrei na casa e não sabia o que falar. Aqui, a casa é essa. E Eric, você sente que em 2000, quantos anos você tinha? 2001? 2001 eu tinha 20. 20 anos. Isso. Quando você foi para o Japão, você sente que a tua cultura foi muito influenciada nesses 10 anos? O seu jeito de ser mudou muito? Ou você já era uma pessoa mais introspectiva, que tem um perfil? Sim. Porque eu te conheci, tem quanto tempo? 1 ano e meio? 1 ano e meio atrás, né? 1 ano e meio atrás, pra mim, você era japonês. Porque é muito... Eu que convivi em indústrias... Característico, né? Muito característico, introspectivo, muito... A pontualidade, várias características que são típicas de japonês. Você já tinha um pouco disso ou você sente que a influência foi muito grande nos 10 anos que você ficou lá? Não, eu tinha um pouco disso por conta do meu pai, né? Minha mãe é brasileira, mas meu pai era um japonês, muito japonês, né? Então, a gente tinha um pouco disso, mas o Japão, ele te regra. Porque o Brasil, ele acaba te deixando um pouquinho mais tranquilo, um jeitinho brasileiro, né? Mas o Japão, ele te regra no dia a dia. A partir do primeiro dia que você vai trabalhar, você já tem que entrar numa rotina, né? Tá. E o japonês, ele te incentiva muito a dizer que você consegue. Então, a vida aqui no Brasil... Antes de eu ir para o Japão, era algo que eu falava assim, será que vai dar certo isso para mim? Será que vai dar certo aquilo? Mas quando você chega no Japão, o japonês fala, você consegue sim. Eu olhava aquele trabalho e falava, cara, eu não sou capaz de fazer isso. Você vai conseguir. Eles te levavam 1 mês, 2 meses, 3 meses, até você conseguir. Então, a determinação deles é muito grande. Isso eu aprendi um pouquinho com eles lá. Te inspirou? Inspirou.
Bacana. Que legal. E E aí você veio pra cá, começou a negociar, você falou, chegou na primeira casa, ó, essa é a casa. Não essa é a falou casa. nada, tal. Se vira aí. não sabia vender, né? Falava, eu não sabia nem o que explicar de uma casa, né? A não ser que era a cor, ó, a casa é vermelha, a porta é marrom, Você vê que aqui tem um quarto. tem um quarto, Você pode tem um até pôr uma quintal, cama Quarto, nesse banheiro, quarto. uma cozinha. uma cozinha. Mas foi muito legal. A minha primeira venda foi para um grande amigo meu, sabe? Até reencontrei ele, acabei fazendo a venda para ele. Era até de noite, não sabia nem que cor que era a casa. Ele acabou comprando a casa e foi muito bom para mim. Te deu força. Me deu força, porque quando você recebe o primeiro pagamento daquele fruto do teu trabalho, você anima, né? Você quer continuar. Isso foi um motivador para mim. E aí fui trabalhando e as coisas foram andando. De quando você começou até vender a primeira, foi rápido? Esse amigo apareceu Foi rápido. Isso é importante, né? Não, foi rápido e assim, tenho certeza que foi um plano aí de Deus que tinha que acontecer dessa maneira, sabe? Não foi só forças minhas, porque eu nunca tinha essa vontade, né? Não era algo que eu sonhava para mim. Então, aconteceu e naturalmente foi acontecendo e fui muito para a linha do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarelo, né? E até hoje atendo muita gente dessa linha, que são os clientes excelentes. Nossa, gosto de trabalhar muito com o pessoal do Minha Casa Minha Vida. Que legal. E interessante fazer acrescentar, porque o Eric, um dos nossos alunos, que esteve aí por bastante tempo conosco, um dos caras mais dedicados, repete aula, veio aí por quase de forma ininterrupta por 40 aulas, né? Eu lembro que você faltou uma ou duas aulas, né? Voltamos duas, né? Então, Eric, você fala muito que quando você conheceu principalmente a Vox, né, que você pôde fazer o curso, foi uma virada de chave, de fato, no aspecto profissional para você? Porque eu me recordo muito que o Eric, antes de entrar na Vox, era um cara mais fechado e tal. E aí ele foi se soltando, ele foi se abrindo, conseguiu cada vez mais também negociar melhor, fazer mais networking, se conectar melhor. Como é que foi a experiência aí para você também? A Vox, eu sempre passava aqui na porta e via a placa da Vox, mas eu queria sempre fazer um curso de oratória. O meu foco, como eu disse pro Galo, era perder a timidez. Tá? Isso que a gente está fazendo aqui é fruto da Vox. Eu nunca estaria aqui conversando com vocês, ainda mais gravando um vídeo, porque eu não tinha essa capacidade, né? Eu iria travar e uma hora a conversa ia parar. Então a Vox, ela me destravou isso e me acrescentou muito. Então, depois do curso, e durante o curso até, eu passei a atender muita gente em reuniões grandes. Então hoje a gente tem uma mesa de reunião, quase todo dia eu tenho reunião, e reunião com mais de 3, 4, 5, 6 pessoas. Então a Vox me ajudou a saber conduzir uma reunião com mais tranquilidade. Então ajudou muito na minha profissão, foi fundamental. Te deixa mais calmo, mais confiante. Mais confiante, porque às vezes você é capaz, mas você acha que alguém está te julgando na hora de falar, né? Uma das coisas que eu aprendi muito com o Galo aqui na aula foi que ninguém está te julgando, as pessoas querem te ouvir, né? O que você tem para apresentar. E isso foi uma chavinha que destravou dentro de mim, que quando eu chego numa reunião eu sei que o pessoal quer saber o que eu tenho para apresentar. Ninguém chega com 7 pedras na mão para me atingir, né? Eles querem ouvir. Legal. Verdade, isso é importante demais, né? A gente ter essa consciência e aluno aplicado, viu? Falando um pouquinho, Wesley, porque é muito importante que nós tenhamos sempre os alunos que tenham essa consciência de executar, de colocar em prática. E muitas pessoas que talvez, isso na vida, qualquer tipo de curso, qualquer tipo de capacitação que você for fazer, não adianta você ser o chamado leão de treino. O leão de treino, que chama no futebol, é o cara que faz 5, 6, 7 gols no treino, na hora da partida de futebol vai lá, não faz nada, nem rela na bola. Então, não podemos ser leões de treinos, nós temos que treinar bem e fazer gol também no dia a dia. Colocar em prática, executar, perder o medo, tentar e cada vez mais ter resultado. Também é importante. Não tenho dúvida. Show. Pô, muito legal, viu, Eric? Para nós é uma honra, cara, ver a sua evolução e ter ficado amigo de uma pessoa que inspira uma confiança. Total. E talvez esse seja o segredo de ser bem sucedido no segmento de corretagem de imóveis. Credibilidade, né, cara? É uma pessoa que você fica confortável em lidar porque você vê que é de verdade, que tem uma essência. Agradeço pelas palavras. E é honesto, assim, é isso que transmite. Tanto que quando eu arrumo umas encrencas aí, eu gosto de fazer uns rolos. Liga pro Eric. Ô, Eric, pelo amor de Deus, eu posso ou não posso fazer esse tipo de negócio? E aí você sempre muito franco me orienta. Então, obrigado. Hoje eu te considero muito mais do que um ex-aluno da Vox, mas é um amigo. Eu também considero ser um amigo, tão pertinho, sempre estamos tomando um café. Isso aqui foi uma amizade que a gente construiu, né? Ótimo. Eu acho que Deus une os propósitos aí, né? Legal. É isso aí. E trazendo uma curiosidade, viu, Wesley? Não sei se você sabia, mas a turma do Eric,
Porque você fala assim, um cara que morou no Japão e tal, é bem atípico, né? Eu conhecia até então nenhuma pessoa que tinha morado no Japão. Aí na sala eu conheci o Eric. Aí numa mesma sala ainda tinha uma outra pessoa que também morou no Japão, que é a Geraldine. Geraldine Mieco, em breve no podcast. Em breve estará conosco. E a turma, portanto, teve um nome que é um termo japonês, inclusive, né, Eric? Yoshi. Yoshi. O que significa Yoshi mesmo? Yoshi é vamos pra cima, é uma palavra positiva, né? Sei. Tudo que você fala assim, Yoshi, vamos fazer essa reunião agora? Yoshi, então vamos. Vai dar certo. Vai dar certo. Uhum. Então foi uma palavra positiva que o pessoal acabou comprando a minha ideia, né? E a sugestão foi do Eric, inclusive, o nome da turma, né? Legal. Demais. Muito bom. E Bianca, agora falando um pouquinho sobre você. Você não nasceu arquiteta. Não. O que te levou a decidir? O que te motivou a focar cada vez mais nas áreas que você atua? Como é que foi o processo de decidir fazer um curso de arquitetura? Então, na verdade, eu não queria fazer arquitetura. Ah, é? O plano inicial não era arquitetura, eu queria fazer moda. Sempre gostei muito dessa parte de... Não só do estilo, de se vestir bem e tal. Eu gostava, desenhava roupa. Eu gostava dessa parte, assim. Esse era o seu sonho. Era. E aí, na época, meu pai sentou comigo, só que eu queria... A gente era criança, né? Eu era criança, então eu tinha aquela ideia de que, não, eu quero ir pra São Paulo, quero fazer tal faculdade, eu quero morar de tal forma, em tal bairro, assim, se assado, vou fazer assim e vai dar tudo certo. A gente não tem dimensão das coisas, né? E aí meu pai virou pra mim e falou assim, olha, filha, do jeito que você tá planejando não vai dar certo. Então vamos viabilizar isso. Então, aí eu fui... na época na escola, assim, tinha muita pressão. Era muita pressão por questão de... Você tem que fazer uma faculdade federal e tal, era muita pressão. E a faculdade que eu queria era particular, na época, de moda. E aí eu ficava assim, gente, eu vou fazer moda, vou ter que ir pra fora, vai ser uma particular, como que vai ser? E eu sempre me impressionei demais, sempre, nossa, levava um fardo. E eu falei, não, vamos mudar isso aí. Meu pai, Bianca, vamos para um plano B? O que é teu plano B? E aí meu plano B era arquitetura, porque ainda permeia essa parte de design, de estilos, e tem essa área de decoração. Ao invés de vestir uma pessoa, você veste uma casa. Exatamente. Traz a personalidade, porque hoje eu encaro muito dessa forma. A roupa, a moda, ela remete à tua personalidade, ela retrata a tua personalidade. E a tua casa, se ela não tiver a tua essência, ela não é teu lar. Então, para mim, isso é uma das principais questões, que eu, como arquiteto, hoje eu atuo pensando que eu não faço residências, pontos comerciais, consultórios, qualquer projeto que eu venha fazer para mim, pensando no que eu gosto. Eu tenho que retratar a personalidade do cliente, a necessidade que o cliente tem naquele espaço para gerar uma identidade de fato. Então, aí na época eu fui decidir então fazer arquitetura. No começo, nossa, eu era encantada com muita coisa, achava que a arquitetura fosse só decoração, construção, design de interiores e, no máximo, um paisagismo. E aí eu passei a entender que não, que é muito mais vasto, né? Dentro da arquitetura até tem muitos arquitetos que trabalham com fotografia, que trabalham com moda. Tá. É um universo muito vasto por questão de... Igual uma das feiras que a gente tem, que eu uso como exemplo, é a Expo Revestir, é intitulada a Fashion Week da Arquitetura. Então, assim, trabalhado, eu encontrei um outro ambiente que eu consigo trabalhar aquele anseio que eu tinha antes, mas de uma área diferente, né? Que legal. E que me permite muitas outras coisas. Então, e quando eu comecei, fiz estágios, então, assim, você passa a abranger outras áreas, você passa a entender outras áreas. Um dos setores que foi quando eu fiz estágio, trabalhei, atuei como arquiteta, foi o ramo de supermercados. Então você fala assim, mas arquiteto trabalha no supermercado? Sim. Layoutização é fundamental, né? Exatamente. Então tudo, a venda, como o Eric estava falando, a venda do imóvel se dá pelo encantamento no espaço, né? A gente tem que encantar o cliente com o espaço. Então, a venda em um supermercado necessita desse encantamento, desse conforto, dessa viabilização do espaço para o cliente. Então, por que a padaria fica no ponto mais distante do supermercado? Porque, enquanto isso, você está sentindo o cheiro do pão, trabalha com todos os pontos sensoriais, todas as questões sensoriais. Você está sentindo o cheiro do pão na padaria fresquinho, mas enquanto isso você está transitando até chegar no ponto mais distante. Enquanto isso você já fez a compra, você já lembrou de... estimulado por vários outros produtos que estão no caminho. Exatamente. Então, assim, eu passei a entender
um outro lado da arquitetura. E não só esse setor de venda, né, do supermercado, todo o por trás também, né? Tem uma coisa que você falou aí, eu gosto muito de modelo mental, de entender como as pessoas pensam e tomam decisão baseado nisso. E aí tem uma dica valiosa. Nós até temos uma das aulas da Vox que é flexibilidade comportamental. O que significa? As pessoas confundem persistência com teimosia. Ser teimoso é você tentar atravessar uma parede no peito. Você vai e bate o peito nela. Você cai para trás, você não consegue, você vai no mesmo lugar e bater o peito de novo. Ser persistente é olhar e falar, por essa porta não deu certo, mas o meu objetivo continua sendo atravessar essa parede. Vou procurar a porta, já que na parede eu não dei conta. Então, flexibilidade comportamental é não mudar o objetivo e sim mudar a forma de exercer, a forma de fazer. E você evidenciou isso. Bom, eu tenho um potencial, uma habilidade, uma inteligência para moda. Mas nesse momento não é bem isso. Exatamente. Em que cenário as minhas habilidades seriam tão aproveitadas quanto e me realizaria? E aí você não muda o objetivo, mas você tem flexibilidade comportamental para ir para outro lado e hoje se consolidar como uma baita profissional de arquitetura. Sim, exatamente. Que legal. E é até um aspecto de resiliência também, porque, conforme você disse, esse aspecto da teimosia, né? Se fosse uma pessoa extremamente teimosa, ela estaria frustrada, você estaria dentro da profissão, mas por que eu não fiz moda? Mas por que eu não arrisquei? Cara, em certos momentos, tem até uma frase do Cortella, muita gente fala muito, né, que é aquela frase, eu até erro sempre ela, inclusive, né? Mas enfim, é que fala, faça o que você consegue com as condições que hoje lhes são proporcionadas para que, você sabe exato? Até ter condições de fazer melhor ainda. Melhor ainda. Legal. Então, naquele momento, acredito eu, que você percebeu, a ferramenta que eu tenho é essa, a arquitetura. De que forma eu vou fazer para que isso me realize? Sim. Porque talvez tenha muita gente que está nos assistindo, que está nos vendo e está numa profissão, queria tanto ser corretor e estou fazendo tal coisa. Mas o que você consegue puxar dessa área para realmente tornar realizado a pessoa? O indivíduo precisa ter esse prazer, né, de realização pessoal. E foi o que você conseguiu encontrar. Você teve só que adaptar. Foi a moda... A moda observada de outra forma, que é muito o que você falou, você veste a casa de outra forma também. E é muito diferente, né? O trabalho de design de interiores, ele valoriza muito a casa. Até é importante aproveitar que o Eric tem uma experiência interessante em projetos residenciais, é construtor, constrói prédio. Eu percebo uma tendência que muitas vezes os apartamentos são cada vez menores. E o segredo tende a ser a marcenaria. Na hora de vender, você sente que o design contribui em que proporção, Eric, para poder fazer uma casa valer mais, um apartamento valer mais? E contribui 100%. Né? Então, um projeto que você vende na planta que foi pensado somente pelo construtor e um que teve um projeto de arquitetura, ele até tem peso diferente de preço. Tá? O cliente, quando chega, ele entende até que possivelmente a obra é mais bem feita. Então, trabalhar com arquitetura hoje é primordial para quem quer estar no mercado imobiliário. A pessoa tem que pensar nisso, porque o cliente ele pensa nisso. Antigamente, a gente fazia uma casa e da cabeça da gente a gente achava que ali podia pôr uma bancada. Tudo quadrado, né? Tudo quadrado. É. Aí o cliente comprava, achava lindo, mas na hora que ele ia pôr os móveis não cabia uma mesa. Então, pro resto da vida, ele tinha que tomar café ali naquela bancada e jantar ali. É verdade. Pontos de tomada, de televisão. Então, isso tudo o cliente ele busca. E o construtor ele tem que estar aberto. O profissional, o arquiteto, ele é essencial numa obra hoje. Quem não tem uma assessoria de arquitetura para executar uma obra, ele vai vender mais devagar e não vai conseguir alcançar o preço que ele quer. Então, o cliente, a gente encanta ele pelo olhar mesmo. Ele, principalmente quando é na planta. Um 3D bem feito, um projeto bem pensado, é muito importante. E o que é legal é isso, às vezes, né, Wesley, falando agora de negócio também, mas a pessoa talvez não entenda o porquê que ela não está vendendo. Não, mas eu não entendo. Aí começa a baixar cada vez mais o preço, e ela não entende. Quando vê, é quase uma mágica, né? E você tem um projeto bem feito, Sim. O meu concorrente está conseguindo vender com tranquilidade, num ticket alto, mas o que está acontecendo? Muitas vezes o que acontece é o profissional que é da área X, ele quer fazer o Y e o Z. E aí ele tem o profissional Y, ele tem o profissional Z, mas ele quer ser X, Y, Z. É possível? É possível, mas tem as consequências disso tudo. Sim. E nós conversávamos antes aqui também de entrarmos, né, no nosso bate-papo, a diferença, né, Bi, sobre design de interiores para arquiteta de interiores. Tem uma linha tênue entre isso também, que é importante também ser dito. Sim, porque
Hoje é muito falado, né? Ah, vou fazer um curso de design de interiores. Um curso tem duração, vamos falar assim, até 1 ano e meio. É um curso técnico, ou é um curso de um final de semana, ou é um curso de 6 meses. Então, a duração de um curso de design de interiores é inferior. Não é que eu estou dizendo que o profissional é inferior, mas a gente tem uma bagagem técnica muito maior. Então, o arquiteto de interiores, ele vai saber considerar não apenas a questão estética, mas a funcionalidade e a parte técnica de material, estrutural, de fato. É uma das coisas que eu falo. O que difere um projeto de uma consultoria de arquitetura? Um projeto eu vou estar tendo interferências estruturais, então eu vou contribuir na parte de iluminação, eu vou considerar qual que é o posicionamento solar, como que está a questão da residência, do imóvel quanto à questão solar. Vou considerar a temperatura, vou considerar a acústica, vou considerar as necessidades do meu cliente. Então, é diferente eu pegar um cliente que hoje, é igual eu tenho um casal de clientes que hoje eles têm uma filha de 3, 4 anos, a mãe está grávida, a esposa está grávida, eles têm um cachorro grande, então é completamente diferente uma residência voltada para esse tipo de família do que para uma família, para um casal de solteiros, do que para uma família com idosos. É completamente diferente o olhar técnico que a gente tem. E mais do que isso, hoje ainda veio essa questão toda da pandemia que a gente passou, tem toda essa preocupação com o espaço para ser útil a habitar, a ter essa permanência muito maior hoje. Porque antes a residência era uma casa de passagem, de fato, né? A gente só passava, tomava banho, dormia, voltava para o trabalho, passava, tomava banho, dormia, voltava para o trabalho. A pandemia fez as pessoas descobrirem, de fato, como é que é morar em casa, não? Mudou a configuração da casa. Fora então, as pessoas que estão trabalhando de casa. Exatamente. Hoje em dia. Então, hoje muitos continuaram. Hoje o sistema híbrido é completamente diferente de anos atrás, né? Hoje mudou mesmo, existe muito mais esse sistema, essa configuração. Então, a residência hoje não é só mais mudou essa configuração. Não é só banho e cama. Não é. Então, assim, entender isso, entender que a necessidade vai ser de estar com o seu filho dentro de casa enquanto você está trabalhando, como que você vai lidar com isso? E é o cachorro que está ali junto, como que vai ser tudo isso, né? E aí, então, você tem umas coisas que você falou que também acho que é legal, porque no fim das contas, me parece que uma coisa essencial da sua profissão e da grande maioria das profissões é você entender que os clientes são indivíduos. Sim, com exatamente. necessidades diferentes. Completamente diferentes. Não existe uma regra que você vai adequar para tudo. Você precisa primeiro conhecer muito o teu cliente, seja para vender um imóvel ou para construir a casa dos sonhos dele, não? E mais do que isso, além de entender a necessidade específica do cliente, entender essa técnica por trás. Porque hoje é uma das coisas que eu brinco, que o acesso hoje é muito rápido, muito intenso. Então a gente vê, assim como o Eric veio do Japão, né, passou essa temporada lá, eu tenho certeza que os métodos construtivos de lá são completamente diferentes. Sim. Só que hoje, por conta do nosso celular, a gente tem acesso aos materiais, às soluções que são utilizadas lá e que aqui ainda não chegaram, e que aqui é completamente diferente. É igual quando a gente fala do processo construtivo, da estruturação de uma residência dos Estados Unidos para cá. Tá. Então, o drywall hoje é muito utilizado para áreas internas. Lá, há muitos anos já se usa, né? Então, hoje, quando eu tenho alguns clientes, né, pessoas um pouco mais velhas, não entendem uma parede de drywall sendo uma placa que, se eu der um murro, vai quebrar, de fato. Né? Mas que é um sistema construtivo completamente diferente e que a gente consegue adaptar isso e consegue trazer como um espaço diferente, uma facilidade para o cliente. E é uma beleza que não faz sujeira, né? Drywall eu acho lindo, rapidinho tá feito. Nossa. E entender isso, entender essa necessidade de cada um é muito particular. E isso é uma das questões que é o que eu falo, que o arquiteto de interiores tem toda essa técnica, entende aonde se faz necessário. E não só por falar que eu preciso de um armário aqui. O que é esse armário? Eu uso um exemplo de uma cliente que eu tive, uma das minhas primeiras clientes, um casal. E geralmente a fama é o quê? Que a mulher precisa de muita área para sapato, né? Mulher é uma centopeia. E no que eu cheguei, ela virou para mim, esse trabalho de marcenaria é muito particular. E eu virei pra ela e falei assim, então, quanto de sapateira você quer no teu guarda-roupa? Ela, Bianca, o mínimo. Eu falei, o quê? O mínimo, porque eu quero só um, que eu não tenho muito sapato.
Em compensação, eu tenho muita gaveta para roupa de academia, porque eu sou muito praticante. Eu só uso um tênis, uma sandália, esse é o mínimo. Então, assim, entender essa particularidade é entender que não dá pra gente generalizar qualquer tipo de público. Porque é tal idade, então vai ser comum isso. Não, é muito específico. É tudo personalizado. Muito personalizado. E aí, gente, levando agora o papo para gestão. Vocês são profissionais liberais, mas são empresários. Com a dificuldade extra de não só serem bons em arquitetura ou em venda de imóveis ou em construção de imóveis. Tem toda uma gestão por trás que vocês mesmos precisam cuidar, imagino eu. Sim. Então, quais aspectos, se a gente fosse recomendar, primeiro para uma arquiteta, um arquiteto que está se formando agora e que pensa em empreender, em ter o próprio negócio, o que você não abre mão, assim? O que você acha que é importante para um arquiteto se consolidar como um empresário arquiteto? Estudo. E atualizar sempre estudo. Porque isso é uma das coisas que eu vejo assim, a gente sai da faculdade achando que agora a gente é mestre. Agora a gente já entende tudo. Então esse estudo é necessário sempre existir e eu acho que antes até do estudo eu diria a humildade. Porque é uma das coisas que a gente precisa aprender com o que o outro tem para oferecer. Ainda citando sobre essa experiência que eu tive de trabalhar numa rede de supermercados, quando me passaram que eu tinha que montar uma padaria, eu falei, é uma padaria, é um forno, no máximo uma pia e o balcão de venda. E eu tive que entender todo aquele fluxograma de como funcionava dentro daquela padaria. Eu passei uma tarde junto com as funcionárias, entendendo a necessidade de cada uma para poder sanar as questões, porque resolver uma coisa sem entender a necessidade, você não está resolvendo, você está criando outro problema. E então eu vejo assim que essa necessidade de ter humildade pra gente aprender com o outro, com o pedreiro que tá ali há zilhões de anos fazendo aquilo que faz todo dia, que você quer chegar com a ideia da faculdade, que eu vou fazer uma parede curva e vai dar certo. A gente tem que ter humildade de aprender e com esse aprendizado estudar mais para poder se aprofundar mais. Que legal, não tenho dúvida de que é importante você sentir lá na ponta o que vai acontecer. Sim. De fato, não? Eu tenho uma história também, acho que todo formando acha que sabe alguma coisa quando termina uma graduação. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa que fazia cabine de máquina pesada e uma das clientes na qual eu fiquei no projeto era a GE Transportation, uma fábrica de locomotivas. E aí eu cheguei lá, não tinha nem formado, estava no 5º ano de engenharia, responsável pelo projeto, uma equipe de 28 pessoas e eu orgulhoso. E aí comecei a querer falar muito. E aí o Guilherme Melo, diretor-geral da GE Transportation Brasil, me chamou para conversar e falou, Wesley, tudo bem? Tudo. Pô, que legal, tô vendo que você tem muita iniciativa, você é muito ativo aqui, o pessoal tem elogiado, mas eu quero te explicar uma coisa, porque eu já passei por uma fase de recém-formado, de aprender. O foco dos primeiros 3 anos da sua vida é descobrir o que você não sabe. Exatamente. Sua vida profissional tem que começar pelo que você não sabe. Porque você vai perceber que as pessoas que convivem todo dia com o trabalho, elas sabem muito mais do que qualquer engenheiro. Exatamente. E o teu sucesso vai ser proporcional à tua capacidade de se aproximar das pessoas que entendem. E foi uma bronca que eu levei, que eu não esqueço, mas que mudou totalmente o meu jeito de ver as coisas, porque eu senti um peso. Porque o engenheiro era eu. Eu queria falar como é que era para fazer. Mas a verdade é que tinha gente lá que fazia aquilo há 30 anos. Montar um motor de 4.800 cavalos, que é o motor de uma locomotiva. E eu queria dar palpite demais. E no fundo, você precisa ter a humildade, que legal que você me lembrou disso, de falar, poxa, me deixa entender e contribuir só na proporção do que é essencial e do que eu de fato sei. Exatamente. E isso me lembra, já que nós temos um quase japonês, de um conceito japonês, que também vem dessa minha experiência com fábrica, que é Gemba. Gemba significa o lugar onde as coisas acontecem. Tem muita gente que traduz como chão de fábrica. E aí eu aprendi que é essencial você estar no Gemba, você está no lugar onde a coisa acontece. Se você é arquiteta, mas está só no escritório, você não está no Gemba, lá vendo o pedreiro, falando, poxa, mas o jeito que esse pedreiro trabalha não vai dar certo o que eu estou desenhando. Sem estar no Gemba, a tua experiência é muito limitada e teórica. Sim. Você precisa ir lá, sujar, entender, e aí, estando no lugar onde a coisa acontece, você consegue contribuir mais. Sem E dúvida. por um lado até aparece um aspecto de autoridade, né? Porque tem muita gente que é profissional de escritório
quer dar uma ordem por telefone e acha que vai ser excelente, vai sair do jeito que eu mandei por telefone ali. Isso é uma das coisas, assim, que hoje eu entendo, mas, como eu disse, 9 anos de formada, hoje eu tenho essa consciência, mas ainda sei que temos muito para aprender. Mas eu vejo muito assim, a gente forma e sai com esse ego muito inflado. Normal. É natural. É um anseio de ter esse diploma, não só teu, mas da tua família, então é totalmente natural. Só que perder esse ego te edifica muito mais, te faz realmente grande, porque quantas vezes, sabe, eu queria alguma coisa e o gosto do cliente, a necessidade do cliente era outra, eu achava que aquilo era necessário ao meu olhar. E não, quem vai morar naquela casa é o cliente, quem vai trabalhar ali não sou eu todos os dias, então entender essa necessidade é uma das prioridades hoje na minha vida. Eu costumo dizer, até para trazer uma analogia aqui para o jornalismo. Eu sempre falei, porque quando eu saí da faculdade eu também tive esse mesmo aspecto. Acho que todo mundo. É natural. Eu chamo de síndrome do William Bonner. Porque você sai da faculdade de jornalismo achando que amanhã o Jornal Nacional, o Boninho, vai ligar no teu celular do nada, entendeu? Opa, é Luiz Felipe ou eu mesmo? Rapaz, eu tô precisando de alguém para cobrir o Bonner, que tem como você apresentar para mim? E, cara, não é assim. A gente acha que vai ser desse jeito. Não, então não precisa de faculdade? Faça. Ou, não, mas eu não fiz. Então, tudo bem, se você é um excelente profissional, se você consegue desenvolver. Mas é ter essa noção que é necessário ter humildade no início, é necessário você respeitar todos os processos. Assim como você entrar para uma nova profissão também, você não vai chegar arrebentando e tudo. E ter essa consciência, mas é a chamada síndrome do William Bonner. É fundamental. Mas que isso é uma das coisas que eu vejo assim, na arquitetura, eu vejo muito assim, já ouvi de vários prestadores de serviço, Bianca, não trabalho mais com fulano de tal, porque já ouvi. E isso pra mim é muito impactante, porque é uma faca, como que é dito? Uma faca de dois gumes. Porque no mesmo tempo que eu dou essa abertura, a gente também tem que saber até onde que vai, né? Então, assim, é muito interessante, porque eu já ouvi muito disso. Eu tenho muita amizade com um prestador de serviço meu, de liberdade de expor aquilo que eu preciso, mas entender qual que é a necessidade dele também. Acho que é muito se colocar no mesmo nível. Sim. E falar, poxa, legal, você tem o objetivo de fazer essa parede, eu também. Vamos lá, o que você pensa que seria o ideal? Exatamente. Você levou isso em consideração e não ser uma imposição, que o grande risco é esse, você querer arbitrar. Porque por mais que você seja inteligente, eu seja inteligente, você, cada um de nós, a gente somando os 4 cérebros é muito mais inteligente de qualquer indivíduo. Sim. E o grande desperdício, o grande erro que os empresários cometem é desperdiçar a parte intelectual. Você tem 25 funcionários e você decide sozinho. Você desperdiçou 24 cérebros. Exatamente. E não é inteligente fazer isso. Se você acha que era o mais inteligente, só isso por si só já prova que não. Sim. Porque você tem um tanto de gente, você acha que você sabe tudo. Esse é um erro que eu vejo muito empresário cometendo. É um dos 8 desperdícios que a Toyota mapeou. Desperdício de criatividade das pessoas que estão com você. Ô, Eric, a mesma pergunta, mas no seu segmento. Se a gente tivesse que sugerir que padrão de comportamento, que ferramentas, que jeito de pensar, que atitudes que um corretor de imóveis precisa ter para ser bem sucedido como corretor de imóveis? Bem, o corretor de imóveis é a pessoa que quer ser corretor de imóveis, que tem essa vontade, primeiro tem que gostar de vender e saber que o empreender você não recebe todo mês, né? Então, é um risco, né? Então, tem mês que vende, tem um mês que vende financiado, você recebe dali 6 meses. Às vezes você vende um imóvel na planta que ele está construindo, o crédito do cliente vai ser aprovado dali 12 meses, então você tem que saber que você não tem um salário mensal. Né? Só aproxima o microfone um pouquinho, Eric, por favor. Aí. Boa. Então, saber que essa profissão é incerta, mas que se você gosta do que você faz, e eu acredito que tudo que você faz que você gosta, vai dar certo, né? Pensando sempre no próximo. Então, a corretagem é muito legal que você realiza sonhos. Então, você entregar uma chave, você conseguir... A pessoa, às vezes, ela acha que ela não tem capacidade de comprar um imóvel. Todo mundo tem. Uns têm 200 mil, outros têm 300, outros têm 1 milhão, outros têm 30, outros têm 10. Qualquer um consegue comprar um imóvel hoje. Basta ele ter uma orientação para ele conseguir realizar o sonho dele. E aos pouquinhos ele vai subindo a escadinha, chegando no imóvel que ele quer. Mas entregar uma chave é muito legal. Então, quando a pessoa se realiza em qualquer segmento da vida dela, eu acho que ela tem mais motivação. Aí ela acorda motivada para trabalhar e corre atrás. Conhecer um pouco da construção é importante. Como eu comecei
a corretagem e automaticamente construir junto, foi muito bom para mim. Então, eu não sou engenheiro, mas eu converso com o engenheiro. A gente senta na mesa e conversa. Eu só não sei fazer cálculos estruturais, mas a gente conversa quase no mesmo nível para poder bolar um projeto. Os meus projetos das minhas obras, quem bola é eu, e depois o engenheiro vai lá e aprova. Ele me dá um parecer ali e depois eu desenho e ele aprova. Então é muito importante você conhecer de obra. Tá? A gente vendeu uma casa, você precisa saber que o pé direito é legal, que aquela casa, embora ela não tenha um reboco interno, o gesso foi bem aplicado e o gesso tem uma função estrutural boa, mas tem gente muito conservador que não vai aceitar isso, que ele ainda quer o reboco, que ele não quer o drywall. Então você tem que entender de obra para você passar para o cliente o produto, segurança do produto. E ser honesto. Trabalha com quem trabalha certinho, com quem começa, com quem entrega, porque o teu nome vai andar junto com as consultoras que entregam o produto certinho. Então trabalhe honesto, trabalhe com vontade, com os parceiros bons. Valorize todo mundo que está ao seu redor. Legal. Aí as coisas vão se multiplicando. Ô Eric, legal. Esse insight que você deu, a última coisa que você falou, eu achei muito interessante e eu vejo muito isso em você. Parceiros leais. Acho que num segmento que tem a reputação de ser difícil, de ter pessoas difíceis de confiar muitas vezes, ao longo dos anos você ser capaz de trazer gente boa para estar junto com você, eu acho que isso enriquece demais a sua profissão. Concorda com isso? Faz sentido? Faz sentido. Eu falo que eu sou um pouco arcaico, porque eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho rede social nenhuma, eu falei pro Galo, né? Uhum. Mas como que eu vendo? Graças a Deus eu vendo por conta das indicações, que foi vindo do tempo. Então, 2, 3 vezes por semana sempre aparece algum cliente me indicando. Então, em tudo que a gente fizer, se você fizer dessa maneira correta, eu acredito que o fruto vai vir. Né? É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. E a indicação é o melhor cliente. Sempre que alguém te indica um cliente, ele vai te indicar um cliente bom, que é amigo, que é colega de trabalho, e é um cliente que realmente vai ter um potencial melhor. Mas não estou dizendo que trabalhar com corretagem tem que ser nulo de marketing. Hoje o marketing digital ele vai potencializar demais as vendas. Uhum. Né? Eu trabalho sozinho, não tenho escritório com corretores, então para mim já supre a minha necessidade esse público que me procura, e eu ainda tenho que tocar obra. Então, eu consegui preencher o meu dia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Acho que isso também é muito legal da gente falar. Vocês sendo empresários individuais, existe um marketing cada vez maior de que você tem que escalar o seu negócio. Não, você tem que escalar. Você tem que ficar maior. Peraí, quando que você vai ter 1.000 funcionários? Você já fatura 1 milhão? Você está faturando 100 milhões? E a verdade é que, na minha percepção, não necessariamente. Uhum. Tudo depende de você olhar para dentro muitas vezes e falar, pô, será que é isso que eu quero? Porque na proporção em que o negócio cresce, ele te demanda de formas diferentes. Às vezes a habilidade que você tem para fazer os seus negócios do tamanho que você está, do jeito que você está, é ótima. A hora que se você decide ir para outro lado, você precisa de outras habilidades e de outra cabeça. Pô, agora eu não tenho mais. A minha principal atribuição não é mais vender e apresentar imóveis, é gerenciar 10, 15 corretores. Eu quero isso para minha vida? E eu acho que fica um conselho até para a turma que está assistindo, que empreende, que às vezes você pode ser um empresário individual e que tem sucesso, que constrói as coisas na sua vida e que tem uma vida dentro do que você espera. Uhum. Porque não necessariamente você precisa ter um negócio que fatura 100 milhões, ninguém precisa disso para viver. É uma das coisas que eu penso que até um tempo atrás foi um podcast que eu acompanhei falando exatamente sobre isso. O que é sucesso para você? Porque não tem que existir um padrão de sucesso. Ao alcançar X, você agora tem sucesso, né? Recebe o selo de sucesso da sociedade. Né? Carimbo sucesso. Exatamente. Entender o que é sucesso para você é o que vai te fazer alcançar esse sucesso. Eu já fui essa pessoa, sabe? Quando eu comecei eu construí uma carreira em indústria, em 2017 eu comecei a empreender. Eu sou fã do Falcone, eu sou do segmento de consultoria, Falcone é a principal consultoria do Brasil, eu falei, eu tenho que ser do tamanho deles. Eles têm 1.200 consultores associados. É isso aí que eu quero para minha vida. Meu amigo, comecei a trabalhar, graças a Deus, foi muito legal, aprendi demais, comecei a exercitar, comecei a construir uma empresa com a visão de escala. Nós chegamos a ter 5 dos 1.200 que eu queria ter. Eu viajava 10 cidades por semana, eu não sabia nem onde eu estava. Já dia que eu acordava, eu tô aqui em Araçatuba. Não, já tô em Ribeirão, peraí. A vida vai ficando um caos. E aí, em pouco tempo, ainda bem, eu percebi que talvez não fosse isso. Uhum. E tá tudo bem quem quer. Mas a minha visão de sucesso passou a ser diferente. E hoje, eu começo a medir minha vida muito mais em quanto tempo eu tenho do que em quanto dinheiro eu tenho. Exatamente. Eu virei e tô no processo de tentar construir tempo.
Porque dinheiro a gente ganha. Se precisar, a gente corre atrás ou gasta menos e se organiza. Tempo não dá para gastar. Dá para gastar menos, mas não dá para ganhar mais. E priorizar também o que tem valor, né? Ao invés de preço. Vira um custo-benefício. Eu tava, curiosamente, ontem tendo um insight, digamos assim, sobre isso, porque nós 4 aqui temos o prazer de poder morar numa cidade com uma extrema qualidade de vida, que é uma Poços de Caldas e tal. E existe uma grande pressão da sociedade, e acredito que em muitos setores, em muitas áreas, trazendo de novo aqui para a minha área, para o jornalismo, que mas quando que você vai trabalhar lá em São Paulo, Galo? Pô, você tem potencial para estar no Rio de Janeiro, mas eu quero. Eu não falo isso, mas dá vontade. A pessoa fala, mas eu quero estar lá. Você perguntou para mim se eu quero estar em São Paulo? Eu detesto São Paulo. Tamo junto. Então, assim, desculpa, eu não quero. Vamos assistir aí, ó. Muda a proposta, é muito mais gostoso. Mas, assim, eu detesto São Paulo. A Bianca sabe disso. E já fiquei uma época, né, quando eu trabalhei nas Olimpíadas, estive no Rio de Janeiro. Gostei muito mais do Rio do que em São Paulo. A galera fica, mas como assim? Você não tomou tiro lá no Rio? Mas você já teve no Rio? Sabe? Então são coisas que as pessoas muitas vezes estereotipam, né, certas situações, estilos de vida. Só que nós temos que personalizar aquilo que nós queremos. Nós não temos que medir com outras pessoas. Existe uma tendência de você medir o que você quer baseado no que você vê para fora. E como eu, que olhei para o Falcone, é uma pessoa que eu admiro de fato, baita empresário, profissional, carreira de sucesso, e aí eu olhava para ele e usava aquilo como referência. E aí eu comecei a entender que às vezes você tem que olhar para dentro. O que te faz feliz? Poxa, para mim, sabe o que é bom? É eu olhar assim e falar, nossa, final de tarde, tem tanto café bom aqui, eu posso ir lá agora tomar um café e tá tudo bem. Não tem 15 pessoas me ligando. Exatamente. E eu achava bonito. Verdade. Quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, eu adorava ver o diretor, o gerente da fábrica que eu trabalhava, atendendo o telefone, tendo 2 telefones, eu achava aquilo muito legal. Eu falei, cara, isso aí que é sucesso. E eu tive essa experiência, não é? 24 horas por dia, o telefone tocando, se eu tivesse 5, eu tocava os 5 ao mesmo tempo. E isso suga o que você tem de mais valioso e que ninguém compra, que é tempo. Exatamente. Meu filho nasceu há 22 dias. 23. Hoje eu não sei que dia que é hoje. 26 hoje. Então, tem 23 dias. E aí fica mais evidente ainda aonde que tem que estar a nossa prioridade. Hoje o luxo não é andar num carro mais legal, o carro que lançaram ano passado. O luxo é chegar em casa e poder dar banho. Poder brincar e falar, poxa, eu tenho 2, 3, quanto tempo você quer? Eu tô aqui, à disposição. Ou até mudar o carro, agora é o carrinho do bebê, não é mais o teu, não é verdade? Então, assim, a perspectiva muda conforme a vida nos leva. Exatamente. Também. Então, deixa de ser. E tem muito empresário que olha pra conta e não sabe nem contar de tanto zero que tem ali, milhões, mas aí ele fala, poxa, eu não participei desse momento, não dava tempo. É só uma reflexão aqui, tô aproveitando para poder... Sim. Talvez setar algumas pessoas que estão muito inclinadas a olhar para fora e não olham para dentro para saber o que quer. E se quer ser empresário, quer ser bem sucedido, mete o pau, mas não necessariamente precisa ser. Tá tudo bem, né? A gente ressalta isso. É claro, a gente vai ter pessoas que vão ter metas ousadas e que vão alcançar, a gente torce para que isso seja real. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer um link aqui do que o Eric disse, e durante o curso a Bianca falou muito sobre, sabe, Wesley? Que é a questão de ela poder vender, fazer o sonho das pessoas se tornar realidade. Então, o Eric citou sobre vender o sonho, né? Ele entrega a chave, o sonho está na mão da pessoa. E a Bia, ela transforma a realidade da pessoa no sonho que ela gostaria de alcançar também. Porque são as reformas e tudo mais. Existem muitos construtores que até falam assim, nossa, eu jamais mexeria com isso. Você só resolve bomba, só dor de cabeça. Ele entrega o sonho, tá ali. A Bianca, muitas vezes, ela tá com o sonho, a pessoa muda o sonho. Fala, pô, então agora... Então você considera que isso é um estilo de vida seu hoje no aspecto da arquitetura? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje eu falo que a satisfação é poder pegar um espaço completamente cru, que muitas vezes... Ele pode falar melhor do que eu. A gente pega, às vezes, o apartamento, a residência, o que for, o imóvel cru, sem móvel planejado, sem a personalidade do cliente, traz esse anseio, né? De fato. E é o que eu falei muito, realmente, no curso, porque a realização minha é poder concretizar esse sonho. E mais do que isso... Aí é a forma que eu trabalho. Eu gosto de viabilizar esse sonho. Porque muitas vezes o cliente não sabe como chegar naquele sonho ou ele acha que aquilo é muito inalcançável, muito distante. Então,
assim como ele disse que ele consegue viabilizar e falar que, olha, eu consigo, hoje a pessoa consegue ter um imóvel, seja com 10, com 30, com 100, da forma que for, consegue ter o seu imóvel, isso vamos escalando ao longo do tempo. Na arquitetura, eu vejo da mesma forma. Até porque aí vem da minha parte técnica buscar ferramentas que atendam a esse anseio, a esse sonho. Então, a gente tem hoje, vamos usar um exemplo, porcelanato, um revestimento, né? A gente tem porcelanato de R$39, R$19 e tem de 500, 600, 800 reais. Então, viabilizar, entender a necessidade, o anseio e tornar esse sonho palpável, real, é uma prioridade minha. Então, é uma das primeiras coisas que eu pergunto para o meu cliente, que não é todo cliente que fica confortável, de falar o que você tem para investir no teu sonho. Como você quer alcançar isso? Qual que é o valor real que você tem para eu poder executar dentro disso? Porque para mim é muito fácil. Crio um castelo, faço do jeito que se o orçamento for infinito. Para o arquiteto, o limite é o céu, né? Na parte de criatividade. Então, entender esse anseio limitado, para mim, é o que faz ser mais palpável, mais concretizável. Se é que tem essa palavra. Que legal. E já que estamos falando de quando você esteve no curso também, repetindo praticamente a pergunta para o Eric, quando você pôde vir se desenvolver, você notou diferença nesse trato com os clientes ou nas negociações propriamente ditas? Como é que foi? Isso sem dúvida. E para mim o que foi determinante é que, ao contrário do Eric, o Eric ele era tímido. Eu nunca tive esse problema de timidez. Só que eu falo demais, né? Então eu falo muito, eu gosto de me expressar e com muitos exemplos. E foi uma das coisas assim que eu quis ser mais assertiva para eu poder... Para o cliente também ter mais confiança certa, para ter mais convicção na própria venda, né? Às vezes é trabalhar ser mais concisa. Exatamente, exatamente. É a principal questão minha. Então, assim, foi de uma forma... Aos poucos a gente tem que trabalhar, que eu falo que o curso não se faz só no curso, né? A gente levar isso para o dia a dia, buscar atuar com as ferramentas que a gente recebe... É algo que é muito engrandecedor e, sem dúvida, eu posso falar que mudei muito a forma de atender. Uma das coisas que, para mim, sempre foi um anseio, que eu queria mudar a forma de apresentar a proposta para o cliente, que antes era muito... não diria humanizada, não era humanizada, vou falar que era muito... Robótica, pode ser assim. Então, o cliente me apresentava, fazia uma reunião extremamente humanizada, é assim que eu quero mudar isso, ia até o cliente, e aí eu mandava o orçamento, só no PDF. Isso pra mim, eu achava o fim do mundo. Eu falei, mas Bianca, você perde um tempo de ir lá, conhecer a necessidade, e eu mandava um PDF. Não é isso. Então, isso é uma das coisas que com a Vox eu aprendi, dessa necessidade da comunicação, de entender o anseio, o lance do rapport, de ter essa comunicação visual, entender esse contato visual que a gente tem, é muito importante. Não Sem só para buscar uma venda, mas para tocar. Eu acho que toda venda só é bem feita, a gente só alcança quando a gente toca o cliente de alguma forma. E foi uma das coisas assim que mudaram já desse começo do ano. Eu fiz o curso, foi de novembro até fevereiro. Então, assim, em janeiro, logo eu já não deixou mudar isso aqui. Então, hoje a apresentação é de outra forma, é em uma reunião com o cliente para poder... E a proposta não é mais enviada, é apresentada. Isso é uma coisa que eu acho essencial na hora de vender. Você sentar e mostrar. Sim. Porque senão a pessoa vai ver lá a ideia geral, mas ela vai ver mais o preço do que o valor. Exatamente, exatamente. Quando você apresenta, você supera isso. E uma coisa interessante disso que a Bianca falou, vem aquela questão do estudo e diferencial, porque arquiteto é o que mais tem, corretor é o que mais tem, todas as áreas é o que mais tem. A gente tem, por exemplo, alunos que são advogados. Quantos advogados tem na cidade? Alunos de inúmeras áreas. Qual é o seu diferencial? Porque entre atender, se a pessoa... Tem muito aquilo que fala, se a pessoa entra por preço, ela sai por preço, verdade. Mas se ela vê valor antes do preço, ela não vai nem perceber quanto ela terá de investir naquilo. Então, portanto, é tão importante você conseguir mostrar um diferencial que agora a Bianca está conseguindo por meio da comunicação, técnicas do curso também. Parabéns, Bianca. E sucesso nesses negócios aí que com certeza você vai fazer cada vez mais. Muito obrigada. E aí eu queria entender
Quais são os erros, então, do setor? O que as pessoas mais erram, os arquitetos mais erram na hora de desempenhar o papel deles, e depois o que os corretores mais erram na hora de desempenhar o papel deles? Como que você vê esse mercado e quais são erros clássicos da profissão? Vou voltar, vai ser até repetitivo. Vai parecer? Vai parecer repetitivo, mas hoje eu acho que é o ego. Eu acho que o ego. Porque a gente sai da faculdade exatamente carregando esse ego de agora eu sou arquiteta. Né? E muitas vezes a chave não vira. Eu vejo muitos arquitetos que a chave não vira e continua carregando isso ao longo da carreira. E é um setor bem lobo solitário, né? Não tem muita união entre arquitetos, tem? Muito. Não é que não tem, mas assim, eu vejo assim, a criatividade, por mais que a gente consiga somar cérebros, igual você tinha falado, somar várias pessoas para dar uma ideia diferente, muitas vezes a solução você teve com uma reunião com o cliente, então ele te passou a necessidade dele, então você tem que só pegar aquilo e colocar no papel e resolver aquilo. Então, isso muitas vezes é complicado, porque entender a necessidade, trazer a criatividade e ser assertiva na necessidade dele E você sente complicado. Que, às vezes, o arquiteto corre o risco de inventar demais. Exatamente. E isso atrapalha ele? E sabe aquele título que eu já ouvi muito? Nossa, a obra ficou mais cara porque o arquiteto colocou coisa mais cara. Ah, ficou mais caro porque tinha arquiteto. Gente, é muito contrário. E existe essa cultura, essa crença limitante de acreditar nisso e é muito contrário. O arquiteto, ele serve para viabilizar mesmo, né? Para entender, otimizar o tempo, para facilitar, para trazer ferramentas diferentes, materiais diferentes, que essa crença que o arquiteto vem para deixou mais caro por causa do arquiteto, eu acho que aí faltou uma comunicação. É mais sobre uma falta de comunicação, e aí volta nesse ponto, né, da Vox, porque se não tem essa comunicação, um briefing muito bem feito para entender essas necessidades do cliente, a gente não consegue. Então, para mim, vamos falar assim, um dos erros, né? Talvez essa falta de comunicação, eu acredito que seja. Devido ao ego, muitas vezes. Devido ao ego, muitas vezes, que eu acredito. Acho que, assim, no geral, e talvez uma das coisas que tá até nessa minha proposta de trabalho é essa parte de ter assistência, dar assistência ao cliente. Recentemente, uma amiga minha que fechou um projeto com outro arquiteto, porque já tinha encaminhado no passado, tal, eu continuei com X arquiteto porque ele já tinha mexido, tal, achei que iria ficar mais fácil. E ela virou para mim e falou assim, olha, eu achei ruim porque eu precisava de uma assessoria, de uma assistência de tal forma, e a pessoa não deu essa assistência e tal. Então, assim, entender que o cliente te procura com uma dor. E você tem a solução técnica para essa dor. Então, essa comunicação é muito necessária. Essa assessoria não só para uma venda. Eu acho que a arquitetura, assim como ele disse que a realização do sonho é dar a chave do imóvel para o cliente, para a arquitetura é além de dar a chave, né? Mas é poder fazer aquele lar se transformar, aquela residência se transformar num lar. Tangibilizar o sonho dele. Exatamente. Então, assim, muitas vezes essa necessidade de ter esse diálogo, essa comunicação, às vezes é falha por... tá com muita coisa, N clientes e não consegue resolver isso, aquilo, passou alguns detalhes despercebidos. E acaba que o cliente fica largado também. Exatamente. E a escuta ativa, eu acho que é um grande diferencial. Sim. A gente também trabalha bastante aqui, que é a ideia de... A gente corre um risco de influenciar. Sim, por ser autoridade, a arquiteta falou que o bom é fazer isso. Exatamente. Mas a habilidade de fazer perguntas e garantir que o cliente exponha o máximo que der a vontade dele e o que ele está buscando, aumenta a tua chance de ir ao encontro do que ele busca. Sim. Enquanto eu imagino que um erro também seja influenciar demais. No final ele concorda, porque afinal você é autoridade, você sabe o que você está falando, mas ele vai ficar o resto da vida olhando e falando, nossa, não é bem o que eu queria. Ficou bonito, mas não traduziu o que eu estava pensando. Mas por isso que eu digo que por isso que a comunicação no início é muito importante. É muito importante. Conheço, né, muitos arquitetos, muitos amigos meus que formaram,
E eu vejo assim, desde a época de faculdade, tem alguns que não têm essa comunicação, não sabem, não tem essa facilidade de entender, né? Então, se a gente não tem essa facilidade de entender, o projeto não vai ser compreendido fácil também. Tem que traduzir a fala dele para um papel, para um desenho, para um projeto. E muitas vezes o cliente não sabe expressar. Sabe uma coisa que eu acho que é muito legal? Já na primeira reunião de briefing, o cliente já fala assim para mim, Bianca, eu quero vou dar um exemplo, uma área de lazer bem rústica. Ela falou, sério, rústico? Ótimo, nós vamos fazer. Você me traz uma referência da foto que você quer, do estilo que você quer do rústico? Porque rústico para você pode ser móveis antigos. Rústico para o outro pode ser um estilo madeira e bem trabalhada, rústica. Pro outro pode ser pro country. Outro pode ser country. É verdade. Pro outro pode ser cimento queimado. Entendeu? Então, assim, que traz um outro estilo extremamente urbano, extremamente industrial. Então, assim, cada um vê de uma forma. Então, por isso, a comunicação tem que ser no começo. Tem que haver no começo muito assertiva, muito trabalhada. Primeiro entender para depois atender. Exatamente. Senão você tem uma perda de trabalho. Senão você desenvolve um trabalho, chega lá na frente, nossa, mas não era isso. Faz e sentido. essa influência, sem dúvida, é muito considerável, muito considerável. Porque essa questão de autoridade, essa questão desse modismo é muito forte. Hoje está na moda o cimento queimado, essa referência. Não é que é moda. Cimento queimado não é moda, né? Mas, assim, alguns itens que estão na moda, eu acho que devem ser considerados porque o investimento de um imóvel na parte de interiores é um investimento alto, não é como uma roupa, que você pagou, sei lá, 100 e poucos reais numa peça de roupa e que se não der certo, daqui a um ano você troca e coloca outra coisa. Agora, o investimento de imóvel é 100, 200, 300, sei lá quantos mil reais você vai colocar ali. Tem que ser muito bem pensado. Tem que ser muito bem pensado. Verdade. Tem que ser muito bem pensado. E Eric, o que é, na sua opinião, na carreira de corretor imobiliário, os erros clássicos, assim, que impedem, que a gente sabe que é bastante desafiador. São poucos os corretores que conseguem se sobressair nesse segmento, não? Bem, eu acho que um erro é você pensar já no fim, já pensar no retorno financeiro. Então, primeiro a gente tem que pensar em... A Vox deu uma aula aqui que foi muito boa para mim em relação a fechamento de vendas. Você precisa primeiro se conectar. Se você não se conectar com o cliente e entender. E ouvir, porque comunicar eu ouvi também. Né? Aprendi aqui que comunicar eu ouvi. Isso foi muito bom para mim. Apesar de eu ser tímido, na venda eu falava muito. Então eu parei, eu comecei a ouvir mais, porque é o que o Wesley falou. Você capta mais detalhes, aí você consegue ajudar o cliente. Né? Você consegue ajudar ele mais rápido. Porque a venda também ela tem o seu time. Hoje o cliente está animado para comprar, mas se você ficar demorando demais, você não vende. Então, um ponto muito crítico para o corretor é ele chegar com uma expectativa muito grande que amanhã ele já está com 10 mil na conta, depois da manhã já está com 20, que ele precisa vender um apartamento de 1 milhão. E não é isso. Ele precisa primeiro trabalhar, se conectar, fazer a venda e realizar o sonho que o dinheiro é consequência. Daqui a pouco ele não está mais pensando no dinheiro, ele está pensando em fazer o trabalho dele. Ajudar o máximo de pessoas possível. Ajudar o máximo de pessoas possível. E dividir. Porque a nossa profissão é muito complicada. O corretor não gosta do outro corretor, não faz negócio, né? Não conversa. Não conversa, é tão difícil. E você dividir, quem divide multiplica. Então o corretor, às vezes ele não tem um produto, mas ele tem um cliente, liga lá na imobiliária do João. Ô João, rapaz, eu não tenho esse apartamento, mas meu cliente queria um apartamento assim lá no Country Club. Você tem? Cara, eu tenho. Vamos vender. Ô Maria, você tem? Eu tenho, mas eu peguei lá com o Pedro. Vamos dividir em 3? Vamos. Vamos colocar o cliente em prioridade, vamos realizar o sonho dele. Porque você faz uma venda aqui, em 3, você ganhou uma parte, mas você ganhou. Daqui a pouco você faz outra aqui em 2, você faz outra. Então, quanto mais venda você faz em parceria, mais você ganha. Então, quem divide, o corretor que aprende a dividir, ele vai por longo tempo no mercado. Também é um ponto muito importante na profissão. Que legal. E é bem aquela frase, é melhor você ganhar um pouco de muito do que muito de um pouco, não é verdade? Se você ganhar um tantão de um pouquinho, você não ganhou nada. Agora, se você ganhar um pouquinho de um tantão, se for multiplicando, vai ser muito melhor. E tem um ganho legal aí, que além do financeiro, que é o ganho do relacionamento. Sim, total. Você fez um negócio entre 3 pessoas, agora essas 3 pessoas estão aptas para fazer no futuro. Amanhã vai ser alguém te ligando na situação contrária. Então você ganhou 1/3 da comissão hoje, só que você vai fazer 10 negócios que vão vir dessas outras 2 pessoas. Você ganhou muito mais. E isso eu acho muito saudável. Isso eu acho muito positivo, porque
ter esse tipo de venda é o que vai, sem dúvida, te trazer vendas assertivas no futuro. Porque é diferente da gente deixar algum cliente que não atendeu conforme precisava. Nossa, a indicação hoje é muito importante. Eu vejo que é muito. Quando a pessoa foca muito na venda, ela corre o risco de ganhar a venda e perder o cliente. Sim, sem dúvida. Um cliente ele vai comprar muitas vezes ao longo da vida. Ele vai fazer outro projeto de arquitetura, vai fazer a chácara depois de ter feito a casa, vai fazer um outro investimento. Agora, se você dá uma forçadinha, você acaba às vezes ganhando a venda. Só que você perde o cliente. Ele sente que... né? O cliente sente que você quer ajudar ele. Ele vê, né? É igual aqui no curso. Quando eu vim para o curso, eu via a dedicação do Galo, do Wesley, da própria da Jennifer dando aula, o interesse de vocês querem ajudar. Então, a gente se sente motivado. Então, o cliente chega uma hora que ele confia em você. Né? O curso foi muito bom, até acabei de vender um imóvel para Jamaica. Jamaica, nota 1000 ela. Érica, eu quero um apartamento, quero comprar com você. Gente finíssima. Ela é 10. Então a pessoa... Jamaica é uma das nossas alunas aqui da Vox Chuyu e em breve aqui no podcast. Isso aí. A aluna da Vox está credenciada aqui no podcast. Ela evoluiu demais, né? Você vê do começo do curso. Eu acho que ela foi uma das pessoas que mais se transformou. Né? Hoje ela leva o nome dela com muito orgulho. E tinha um trauma dela que ela tinha, né? Então é muito legal. O curso não transforma só a maneira de você se comunicar. Ele é um pouco psicólogo também, sabe? Ele tira uns traumas da gente. Cursoterapia, como alguns dos nossos alunos chamam. Show. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é muito pertinente para esse mercado de corretor. Eu acho que você é muito bom em gestão financeira. E talvez esse também seja um talento de um bom corretor. Porque, como você começou falando, não tem um salário fixo. E eu sei de corretor que fica 6 meses sem vender. E aí ele vende um apartamento de 2 milhões, recebe 50 mil reais. Aí o que ele faz? Compra, troca de carro, gasta. Poxa, ele não sabe qual que vai ser a frequência do recebimento muitas vezes. Então, que dica que você tem? Isso de fato procede nesse segmento de vocês? Procede. A comissão ela não vem constante. Tem hora que ela chega de monte e você precisa lidar com ela, porque o dinheiro não leva desaforo. Uma vez que ele saiu da tua mão, você não tem mais de controle sobre ele. Então é muito importante que o corretor que ele queira seguir a carreira, ele tem uma peça muito importante na mão dele, que é a venda. Ele sabe como é que o mercado funciona. Compra um apartamentinho também para investir. Cara, eu tô com 40 mil agora, eu sou corretor, eu vou comprar o Minha Casa Minha Vida para mim. Aquele Minha Casa Minha Vida num lugar bom, ele vai valorizar, vai dar uma revenda aí de 80 mil. Então ele tem um segundo nicho. O que mantém também qualquer profissão, eu acho, qualquer profissional bem estabilizado, é ele não seguir só um segmento. Então, para mim, a construção é muito bom. Eu construo, graças a Deus, é muito bom, então o retorno é excelente. Vou mexer agora com o Airbnb, falei para o Wesley, vamos focar no Airbnb, que é uma outra tendência. A corretagem me sustenta, mas tem horas que não entra recurso, mas eu também compro. Às vezes um cliente meu aí, construtor, tem um imóvel que está num momento bom de vender, fala, Érico, eu preciso alavancar agora um dinheiro bom para a obra. Eu faço preço nesse. Você me divide em umas 10 vezes? Eu já compro. Então, a hora que tiver um dinheiro bom, o corretor conseguiu se estabilizar, investe numa compra de imóvel, está no ramo dele. E começa a gerar um dinheirinho ali. Tá? Aí ele começa a se manter. Ele vai estar mexendo com o que ele sabe. Com o que ele sabe. Né? Então é bom você ter 2 ramos, igual o Wesley. Quando você divide, ó, pra você ver, quando eu vim para o curso aqui, a gente tinha uma aula lá, eu nunca imaginei que vocês iam chegar nesse ponto desse podcast, essa sala linda, arrumada. Você vê, quando você divide e faz uma parceria, isso multiplica. Né? Sem dúvida. O Wesley toca aqui a Vox, hoje tem um outro ramo que você também, né, tem trabalho. Sim. Isso vai se mantendo. Então, 2 investimentos, 3 investimentos é muito importante. E trazer gente boa, não é? Nossa, até aproveitando para contar um pouquinho da nossa história aqui, o Galo, ele veio conhecer. Conta aí, Galo, melhor você cara, que viveu a história. Foi bem doido. Eu acho que o Eric até conhece, né? Eu já contei também pro Eric, a Bi sabe, mas... É porque eu não sei se vocês sabem, mas a Bianca é minha irmã, tá, gente? Tudo. Deixei pra contar no final, só pra turma... O nepotismo tá que tá aqui. Mas o que aconteceu foi o seguinte, na realidade eu passava aqui na porta, eu com experiência direta em jornalismo mesmo, trabalho aí há 10 anos na área de comunicação, e por ter estado nessa área, tive uma aptidão prática, ou seja, por praticar bastante, comecei a me comunicar melhor, bati muito a cabeça na parede, errei muito e hoje acerto um pouco mais, ou erro um pouco menos. E aí eu passava aqui em frente à Vox, olhava lá, Vox tinha escola de oratória. Aí eu pensava, Eric, olha lá, povo tentando aplicar golpe. Eu falava assim, olha lá, historinha, oratória, que é isso? Era desse jeito, cara.
Oratório, que história que é? Que bobeira. E eu passava e eu ficava olhando. Eu falei, eu vou lá ver qual é que é desse povo aí. Eu lembro, eu vim conversar com a Jennifer, esposa do Wesley, hoje minha sócia também. Mais uma evidência do nepotismo. Pois é, tá reinando. Tá. Né? E aí eu conversava, falei, mas que dia que é isso aqui? Aí ela, vai dar um workshop, vai ter um workshop hoje, você não quer vir conhecer? Falei, quero muito. E é até meio piegas falar isso, mas foi amor à primeira vista, porque eu cheguei num workshop e falei, cara, isso aqui é fantástico. Isso aqui é sensacional. E eu percebi que por meio de uma habilidade que eu já tinha desenvolvida, devido a ter muito tempo dentro da comunicação, eu poderia agregar. E aí foi engraçado porque o Wesley estava aqui, Jennifer estava aqui, o pessoal da franqueadora estava aqui também nesse workshop. E o objetivo de tentar me vender o curso, né? E aí veio o Wesley, veio o Salles. E aí, vamos fazer o curso? Falei, não, eu vou dar aula para vocês. Aí ele ficou até meio, sabe? Ficou meio, como assim? E não, eu vou ser professor aqui da escola. E eu falei com muita convicção na época, que foi até errado, eu acho. Hoje eu vejo, acho que eu não devia ter falado assim, mas... Aí veio mais um, não, mas por que você não faz primeiro curso? Não, porque eu vou dar aula aqui, que eu adorei esse negócio, como é que funciona, tal. Aí passou um tempinho, né, e aí houve essa disponibilidade vaga para facilitador, para professor, me capacitei para isso. E, encurtando a história, né, dei bastante aulas, dei aula para a turma Yoshi. A turma Yoshi foi a terceira turma que eu dei, foi a primeira a Destemidos, Eureka, depois a Yoshi. E gostei muito e com o tempo foi amadurecendo cada vez mais estar aqui dentro da escola. A cultura da Vox meio que entrou no meu sangue e acabou dando certo da gente formar essa sociedade, né, Wesley? Exatamente. Aí o tempo passou, o Galo, de fato, não era só prepotência, não, ele era bom mesmo. O pior. Obrigado. Virou até sócio. Assistiu, fez fazer o treinamento para entender a pedagogia também, porque além de ampla experiência como comunicador, para ser facilitador da Vox, precisa entender o método específico que a Vox criou. Passou um tempo em Ribeirão, absorveu esses conhecimentos, fundiu com a habilidade nata de comunicar bem, virou uma referência para muitos alunos aqui na Vox e um parceiro. Gente boa, que eu acho que isso é essencial também, viu? Quem quer escolher um sócio tem que primeiro alinhar caráter, alinhar valores, porque o resto é mais fácil. Tem uma frase que eu gosto, que é muito melhor você fazer negócio ruim com gente boa do que negócio bom com gente ruim. É verdade. E aí, ao longo do tempo, acho que mais de um ano, né, Galo, a gente pôde conhecer e ver na prática o quanto a Vox combina com o Galo, por ser uma pessoa que vive a comunicação desde sempre, e o quanto os valores dele eram parecidos com o nosso, apesar de competências complementares, né? De a gente entender de coisas diferentes também é muito bom para sócio. Sócio tem que alinhar de modo que acredita nas mesmas coisas, tem os mesmos princípios e valores, mas sabem coisas diferentes. Não junta dois sócios igual, né? Isso não ajuda. E aí a gente, passando por alguns momentos aí de dúvida, de falar, poxa, e agora? Como é que esse negócio vai crescer e prosperar mais? Acho que não faz sentido o Galo ser funcionário da Vox. Ele tem que se fundir com a Vox, e aí a gente fez o convite que foi aceito para que ele se tornasse sócio. Isso tem 6 meses já, Galo? Uns 6 meses, é recente. E foi interessante porque que foi um momento que eu tive na prefeitura como comunicação, participei de uma campanha política também. E aí eu fui voltar para a escola como professor, só que já com aquela ideia. Eu acho que eu quero algo mais e tal. E aí eu lembro uma frase marcante do Wesley, virou e falou assim, não, Galo, se for pra você voltar é com os 2 pés, não vem com essa de ser professor e vir de vez em quando aqui, não. Senão nem quero. Falou assim, falei, nossa, que audácia. Mas aí acabou dando tudo certo. Até esse detalhe é importante. Ele saiu para cuidar de uma campanha política, de um deputado, e ficou 3, 4 meses fora da Vox. E faz falta, claro que faz. E a gente se desdobrando, dando aula, e era um momento que a Vox estava muito bem. Aqui, viu? E aí ele voltou e falou, Wesley, de fato eu gosto demais de estar lá e quero voltar. Aí foi essa frase, ele falou, se você voltar, você vai voltar com os 2 pezinhos, meu amigo, se você sair, nós saímos junto. Não tem essa. E aí a gente construiu já isso 1 mês, 2 meses antes da campanha política terminar. Eu já fui desenhando um formato que eu achava que fazia sentido, a gente fez uma reunião na semana seguinte à eleição. E, meu amigo, agora se ele sair, eu saio junto, não tem mais essa. É isso aí. O peso tá grande. Mas é interessante isso, porque até mesmo falando sobre a questão de sociedade, tudo, né, Wesley? E de negócio, muita gente, o Wesley fala muito isso aqui, já falou até em outras edições,
Quem hoje é CLT, trabalha registrado e tudo mais, seja uma empresa menor ou maior, muitas pessoas têm o sonho de princesa de poder, não, quero ter meu próprio negócio, porque aí eu vou ter horário flexível, eu vou fazer o que eu quiser, eu não sei o quê. E é um pouco ilusório, ou muito ilusório. Quem nunca pensou isso? Entendeu? Então, não é por aí. Pelo contrário, igual o Eric falou, pô, você tem que ter uma gestão a um ponto de que você tem que saber que pode ser que você receba hoje 50 mil e pode ser que daqui 3 meses ou durante os próximos 3 meses você não ganhe nada. Então, você tem que guardar esses 50 mil. Você não pode ir lá comprar um carrão. Você sabe que quando eu me formei, na época eu já trabalhava na empresa, dessa que eu era arquiteta de uma rede de supermercado. E foi muito interessante que na época eu falava assim, convicta, que eu jamais abriria meu próprio escritório. Eu jamais trabalharia de forma como uma empresária autônoma, jamais. Não, aquilo que era vida. Eu queria continuar prestando serviço para uma empresa, queria continuar dentro de uma empresa CLT. E o tempo passou e eu lembro que na época veio aquela crise que, nossa, todas as empresas tiveram que mandar muita gente embora. E aí, automaticamente, as obras deram uma recuada, e então tudo foi de forma mais lenta e eu fiquei parada, assim, na empresa. E aí eles foram e falaram comigo, olha, Bianca, vamos ter que interromper isso, porém você vai continuar prestando o serviço para nós, de uma forma diferente. Eu falei, e agora? Tem que arranjar outra empresa. E hoje, mas com toda a convicção, não que assim, né, vou falar e amanhã também pode acontecer o contrário, né? Mas hoje eu vejo que aquilo que eu falava que não dá, que não quero trabalhar de forma autônoma, ter a minha empresa, Não, hoje eu vejo de outra forma. Tá feliz, Estou feliz, claro que assim como ele disse, a gente tem os desafios, tem certas flexibilidades, mas tem exigências também muito maiores, né? De entender que não vai se você não for, não caminha se você não caminhar, não tem que mobilizar mesmo para movimentar. E empreender não é para todo mundo. A glamorização eu sempre falo isso, o pessoal vende muito a ideia, você precisa ser empreendedor para você enriquecer, para você... Mas como a gente já falou, não precisa. Pode ser que você seja a pessoa que valoriza a estabilidade de um emprego fixo. Que não existe uma estabilidade de fato, só que é mais seguro, é mais confortável e tá tudo bem. Sim. Porque os riscos são sempre para as duas pontas. Quem Exatamente. tem o risco de dar certo tem o risco de dar errado. Quando você é CLT, você minimiza esses riscos e consegue ter uma vida confortável. Então, repetindo aquilo que a gente falou agora há pouco, tem que ser para você e olhar para dentro e ver o que te faz feliz. Porque senão você corre o risco de viver a vida que os outros querem para você e não a que você quer de fato. E mais que isso, foi também outro podcast que eu vi, falava exatamente sobre isso. Que a gente não tem que classificar que todo mundo tem que fazer da mesma forma, até porque senão não vão existir empreendedores, empresários, sem que existam também os CLTs que aceitem estar trabalhando nessa empresa. E que estejam felizes. E que estejam felizes, exatamente. Então tem que ter aqueles que querem ser os empresários, que querem comandar muita coisa, gerenciar muita coisa, mas precisam existir esses comandados que precisam fazer parte da tua empresa, senão a tua empresa não existe também. É muito daquela frase, uma frase que muita gente polemiza ela, mas ela é real. Fala assim, tem gente que vai segurar o piano, tem gente que vai tocar o piano. Sim. Tem gente que vai carregar, tem gente que vai tocar. E não quer dizer que a pessoa vai estar carregando com você tocando em cima. Não, superior. É que cada um vai ter realmente até uma aptidão, né? Eu vou ter que saber todas as partituras para eu conseguir tocar. E eu vou ter que treinar para isso. E o outro, eu tenho que ser forte para conseguir carregar. Cada um vai se enquadrar em cada setor, em cada quadrado. Dificuldades nas duas pontas. Quem é funcionário tem o desafio também de estar ali conciliando uma carga horária mais padronizada, de ter uma rotina rigidez mais rígida. Só que ele, por outro lado, ele não tem que se preocupar se as contas da empresa estão pagas, ele não tem uma folha de pagamento para se preocupar. Então ele precisa, ele e qualquer pessoa, escolher. Eu quero estar do lado que corre o risco de dar certo e de dar errado numa proporção muito grande, que é isso que é empreender, para as duas pontas, ou não, eu prefiro estar aqui minimizando os meus riscos, tanto para cima quanto para baixo, porque você vai crescer num ritmo constante, mais lento, porém a chance de ter uma queda muito significativa e ficar arruinado é muito menor do que quando você empreende. Show. Isso aí, hoje a gente tá meio filosófico. Nossa, eu vou falar pra você, hoje eu tô que tô. Muito bom, a galera em casa já tá lá chorando. E se quiser conhecer mais sobre como é o método da Vox e como ele te faz construir autoestima,
conseguir confiar mais em você, lidar melhor com o medo do julgamento, porque as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Tá muito mais dentro da sua cabeça do que fora. Manda uma mensagem, nós vamos deixar o link de inscrição aí e nós vamos encerrando agora esse podcast muito legal no segmento de imóveis, no segmento imobiliário, com uma arquiteta e um corretor de imóveis e construtor. Inclusive deixando o jabá dos dois aí também, né? Para o pessoal que quiser entrar em contato com a Bianca, com o Eric, investir ou transformar, já deixa aí, já faz o jabá aí, Bi, seu. Meu Instagram, arquiteta Bianca Glícia, tem bastante trabalho lá também. Deixa o celular também? Como que é? Pode. Você que sabe, eu não sei se você deveria correr esse risco. Vou pensar só. Me segue no Instagram. Isso, chama no direct. Chama no direct que a gente consegue ajustar, conversar para te atender bem. É isso aí, Bianca Glícia, arquiteta Bianca Glícia. Arquiteta Bianca Glícia. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. Além disso, o Eric, que, como já disse, ele é do relacionamento tradicional. Tete a tete, né, Eric? É legal. Gosto de sentar na mesa, conversar, né, entender. Mas estou à disposição quem quiser começar a investir. Às vezes não entende como que é investir em imóveis. Cara, não tem muito recurso. Tem mercado para todo mundo. Precisa investir em imóvel com pouco ou com muito dinheiro. Tem que só entender como funciona. Tem financiamento aí para todo banco. Então, pode me procurar. Eu não tenho as redes sociais, mas depois o Galo deixa o meu telefone aí embaixo para o pessoal que entrar em contato. Estou à disposição e não é isso, né? Não é isso. Não é isso, adorei. Isso aqui é piada interna para alunos da Vox. Exatamente. Tá? Quem entender essa piada se matricula. Né? É isso aí. Vocês ainda estão dando aquela aula gratuita para quem quer conhecer? Opa, sempre. Isso sempre é muito aparece. legal. Isso é muito legal. Sempre. Quem quiser assistir a uma aula, obrigado. Né? Vem aí, assim, manda uma mensagem pra gente e a gente marca uma aula gratuita, demonstrativa para você conhecer na prática. Afinal, tá todo mundo fazendo Vox. Isso aí. E com certeza seu resultado muda quando você se comunica bem. Ô Eric, obrigado. Quem quiser investir em imóveis, entender mais sobre esse mercado imobiliário e de alguém que é confiável, eu percebo e tenho certeza de que você, ao encontrar o Eric, vai achar um parceiro de negócio que não é por um negócio, é para a vida, porque gente boa nesse segmento que você pode confiar, o Eric, assim como a Bianca, para quem quer melhorar o visual da casa, quer construir o quartinho do home office. Manda uma mensagem no Instagram dela, tenho certeza que vocês estarão bem servidos. Muito bem. Agora o Galo é só vir fazer uma aula de oratória para você acessar o Galo que fala, hein? Venha, Galo que fala, Galo com 2 L's para a turma aí que tá sempre acompanhando, correto, meu cara? Exatamente. O meu é Wesley com 2L.Lean. O nosso Instagram é esse, vai ficar todos esses links na descrição. Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Então escrevam aí no comentário, conta para nós o que vocês acharam que é bom, o que tem que melhorar. Se a gente fala muito, se a gente fala pouco, fiquem à vontade para sugerir mudanças. Nos vemos na próxima semana, toda sexta-feira, às 11 da manhã. Um abraço, gente. Valeu, falou, gente. Obrigado, pessoal.